Nessa live a gente vai falar um pouquinho sobre como usar o Instagram para captar mais clientes. Então, se você trabalha com arquitetura, com interiores, com engenharia ou qualquer área correlata e quer entender como usar essa ferramenta incrível que é o Instagram para conseguir mais clientes, fica aqui que essa live é para você e vai ser muito importante, tá? Muito bem-vindos, quem está chegando agora, Dani, boa tarde. Oi, Silmara, tudo bem? Boa tarde, seja bem-vinda novamente. Viviane, boa tarde. Pedro, Fábio, prestador de serviços elétricos. Também é para você essa live, viu? Tenho certeza que você vai gostar, que vai ser importante. Daniel, boa tarde. Espero que estejam todos bem. Bom, é uma honra estar aqui com vocês novamente, né? Boa tarde, Rogério. Num encontro para a gente explorar um pouquinho mais aí o universo da iluminação. Eu estou muito empolgada para a conversa de hoje. É uma temática que eu nunca trouxe aqui para o perfil e é muito importante, né? Não apenas a gente saber projetar, a gente aprender como desenvolver os projetos, a parte técnica, mas também como a gente vai para o mercado com isso e consegue mais clientes e aumenta o nosso faturamento. No fim das contas, é esse o nosso objetivo, né? Então, para quem está chegando agora, para quem não me conhece, eu sou a Juliana Pasqualini, eu sou arquiteta e lighting designer e tenho mais de 15 anos de experiência trabalhando única e exclusivamente com iluminação. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, que é a Samara Smid. A Samara é especialista em marketing para arquitetos. E ela vai vir aqui conversar um pouquinho com a gente sobre esse tema, sobre como a gente pode usar o Instagram como uma ferramenta aí no nosso dia a dia profissional. Deixa eu colocar aqui a Samara. Vamos ver se dá certo. Oi, Ju, tudo bem? Olá, tudo bem, Samara, e Tudo você? certo? Tudo certo. Que prazer Primeiramente, ter você aqui. eu que agradeço. Primeiramente, queria agradecer você pelo convite para poder vir aqui, né? Trazer esse assunto para os seus seguidores, que eu acho que é um assunto super importante, porque a gente acaba não sabendo muito sobre esse assunto, porque ele não é um assunto que a gente aprende para nossa profissão, não é uma coisa que a gente imaginava que iria fazer e hoje está aí na vida de todo mundo, né? O Sim. Instagram, o digital, está cada vez mais fazendo parte da rotina de trabalho de todo mundo. Então, primeiramente, gostaria de agradecer por estar aqui hoje trazendo esse conteúdo e vou me apresentar rapidinho para vocês. Meu nome é Samara, Tá. Samara Smid, eu sou arquiteta e hoje em dia eu trabalho ensinando arquitetas e designers a como usar o Instagram, o digital, para conseguir ganhar visibilidade, para dar mais visibilidade para os projetos e conseguir fechar mais clientes, trazer mais clientes para o escritório. Eu sei que é um desafio para todo mundo, tanto como usar, né, esse digital para conseguir fechar mais projetos, saber o que postar, saber o que fazer, é uma dificuldade de todo mundo, mas eu acho que o primeiro passo é entender que isso é muito importante, que faz parte aí da nossa profissão hoje em dia. Eu gosto de falar que, assim, primeiro de tudo, né, que tem uma pesquisa falando sobre isso, a Forbes fez uma pesquisa falando que o Brasil é o terceiro país que mais usa as redes sociais do mundo. A gente tem Uhum. mais de 99 milhões de usuários dentro das redes sociais. E a gente sabe porque a gente faz isso. Aonde que a gente passa o nosso tempo no dia a dia? A gente entra aqui no digital, seja para passar tempo, seja para procurar um fornecedor, algo para contratar. Tem gente que usa mais outras plataformas, mas a gente usa também bastante o Instagram. Então, é uma plataforma muito usada. Eu sempre falo para as minhas alunas assim: hoje em dia, a rua mais movimentada do mundo é o Instagram. Então, é onde Uhum. todo mundo está aqui, todo mundo está entrando no feed, está passando uma boa parte do dia. E por que não mostrar o nosso trabalho aqui? Então, isso é assim, muito importante. Mas, primeiro de tudo, eu acho importante a gente entender também sobre a diferença da indicação e o digital. Porque tem muita gente que fala assim, eu não preciso, porque eu tenho indicação, eu já tenho um monte de cliente, para que eu vou criar um Instagram? E acaba não entendendo que hoje em dia a indicação e o digital, eles andam juntos. Então, eu acredito muito nisso. Então, quando a gente pede vocês aí,
vão pedir uma nutricionista para alguém. Ah, eu queria o contato de uma nutricionista. Normalmente, a gente vai olhar o Instagram da pessoa para ver essa profissional. E uma coisa que é o diferente de tudo é que a gente trabalha com coisas visuais. Então, por exemplo, a gente trabalha com projetos. Então, assim, as pessoas precisam ver isso. Então, normalmente, quando tem a ver com o visual, as pessoas procuram o Instagram, procuram algum lugar para elas verem mais sobre o nosso trabalho. Conhecer então, o portfólio, né? Exato. Então, você tem que ver um projeto, você quer saber como que é feito, como que está acontecendo. Então, Sim. assim, a indicação, ela anda junto com o digital. E isso que a gente precisa entender, assim, hoje em dia. Por isso que é importante, sim, a gente ter usar o Instagram para ganhar visibilidade. E o que Sem dúvida. acontece? E eu acho, sem querer te cortar, Samara, só pontuando, que é uma dificuldade que, assim como a iluminação, essa coisa da gente ir para o mercado, da gente se apresentar, de conseguir clientes, também é um assunto que não é tratado em profundidade na faculdade. A gente sabe disso muito por cima. Então, a gente sai um pouco despreparado nesse sentido, de como chegar no mercado, como se posicionar. E aí, aconteceu uma coisa interessante comigo. Eu trabalhei quase 11 anos como funcionária e depois que eu saí da empresa, eu abri a minha própria empresa, né? Meu próprio escritório aí de lighting design. Quando eu fiz isso, eu me senti completamente perdida. Isso faz vários anos, né? Foi antes da pandemia, então o Instagram já existia, mas não tinha as pessoas não tinham essa presença digital tão grande. E eu, como trabalhava como funcionária, usava o Instagram só para ver a vida dos meus amigos e bater papo, esse tipo de coisa, eventualmente comprar alguma coisa. Quando chegou naquele momento, eu estava completamente perdida. Eu falei, puxa, olha só o absurdo. Eu pensei, será que vale a pena eu fazer mala direta para mandar para as pessoas aqui perto? Tipo, no meu bairro, sabe? Para começar a fazer alguma coisa. Porque eu nem entendia de que forma o Instagram poderia me ajudar a vender, poderia me ajudar a conseguir mais clientes. Então, acho que esse é um ponto muito importante. Olhar para o Instagram como uma ferramenta de trabalho. É mais um trabalho que a gente tem no dia a dia. Além do projeto, da parte técnica, esse é um trabalho que precisa ser considerado dessa forma. Exato. E esse é o ponto-chave da gente entender como colocar isso na nossa rotina. Eu vejo que muita gente me fala assim, ai, Sá, eu não consigo colocar na minha rotina, eu não consigo fazer, tudo mais. A partir do momento que você entende que faz parte do seu trabalho, muda tudo. Tudo muda. Você tem que entender, você tem que pôr na sua rotina no horário que você vai trabalhar, pegar um dia da semana, seja um dia uma parte da manhã, uma parte da tarde, usar isso. E a gente precisa de disciplina, né? Porque não é algo que a gente tá, igual você falou, não aprende na faculdade, a gente não sabe. E quando a gente não tem ideia e não conhece algo desconhecido, acaba trazendo muita insegurança. Insegurança de começar a postar, de fazer. Então, por isso que é tão importante buscar conhecimento. E a mesma coisa da iluminação. A gente não aprende nada disso na faculdade. Eu lembro a primeira vez que eu fui detalhar uma planta de luminotécnica, eu falava assim, meu Deus, eu preciso pesquisar na internet como que eu vou fazer isso. Porque é um mundo desconhecido pra gente, do mesmo jeito, dessa questão do Instagram, da questão de vendas, da questão de precificação e por aí vai. Que são coisas que a gente sai meio despreparada, ainda mais para quem quer empreender, né? Mas só também, fazendo outro parênteses, hoje a gente tem uma situação muito mais favorável, porque o Instagram é uma ferramenta tão democrática que ela dá acesso para todo mundo. Então, qualquer profissional, tendo grana para investir ou não, tendo visibilidade na localidade onde vive ou não, consegue abrir um perfil e fazer um bom perfil de Instagram e conseguir ter mais visibilidade. Exato. Então, isso é uma vantagem muito grande em relação às pessoas que não tinham o Instagram como uma ferramenta. E é algo gratuito, né? Exato. É algo gratuito. Então, assim, todo mundo pode começar do zero. E todo mundo começa do zero. É importante entender isso. Até vi aqui que a Elaine postou que ela presta serviços para arquitetos. E também eu tenho alunos que fazem isso. E você pode usar o Instagram para isso, para entrar em contato. Mas quando você entra em contato, ele precisa ver também, né? Quais são os seus trabalhos, né? Então, tipo, o Instagram vai estar ali como um portfólio mesmo, já pronto para o cliente entender como funciona tudo isso. Exato. E todo mundo começa com um seguidor, tudo né? começa. Todo mundo. Exato, gente. Todo mundo começa assim e faz parte mesmo. E é importante entender também que o digital, eu acho que as pessoas têm muita ideia, até conversei isso com você, que acham que o Instagram é para você captar clientes desconhecidos, que não te conhecem. E não é só isso. O principal do Instagram é captar clientes que estão debaixo do nosso nariz e a gente nem imaginava.
são clientes conhecidos, família, que quando começam a ver o nosso trabalho aqui, que a gente consegue explicar, consegue falar sobre os tipos de serviço e tudo mais, começam a falar, meu Deus, a Samara, a Ju, olha a profissional que elas são. Porque eles conhecem a gente, tipo, a parte pessoal nossa, não conhecem a parte profissional. Então, o Instagram, ele ajuda você a mudar a cabeça de quem já te conhece. De pessoas da sua idade, pessoas que te conhecem pouco, pessoas da família, amigos, a perceber que o seu trabalho é, tipo, importante, que ele faz diferença, que você é profissional, que você tem autoridade no que você faz. Então, é importante entender isso também, tá? E algo que acho legal da gente trazer aqui para vocês conseguirem aplicar isso, começar a aplicar essas questões ainda hoje, que assim, o cliente vai chegar até seu perfil, mas seu perfil vai estar preparado para receber essa pessoa? Porque, por exemplo, a Ju aqui me falou, falei, Ju, eu preciso de uma arquiteta, você me indica alguém? Ela me manda um perfil, eu entro lá. Eu não peço a indicação só para a Ju, eu vou pedir para mais pessoas. E eu vou entrar no Instagram ou falar com essas pessoas. Quando eu chego até esse perfil, as coisas precisam estar mastigadas. Por quê? O cliente, ele é preguiçoso. Ele não vai ficar ali no seu perfil horas e horas olhando, batendo um papo longo com você, perguntando tudo que você oferece. Então, eu falo para as minhas alunas assim, chegou no seu perfil, tem que estar tudo bem mastigado e explicado. Então, primeira coisa, na sua bio, colocar os serviços que você oferece e a cidade. Se for online, online. Se for cidade, cidade. Então, São Paulo e região. Por exemplo, Taubaté e projetos online para todo mundo. Então, explicar isso. Isso acontece muito, de você entrar... Às vezes, eu entro para fornecedores, para os meus clientes, e não tem a cidade. E aí você da loja, né? Entender onde é. É muito complicado. Então, acho que isso é o principal, gente. Tipo assim, eu vejo restaurantes fazendo isso, fornecedores. Então, assim, entrou no perfil, aonde que você atende e qual serviço você oferece. Sempre pensa nisso. É muito importante, tá? Sim. Segunda coisa, link na bio. Tem muita gente que não coloca link na bio. Eu lembro que quando eu estava procurando para terceirizar uma coisa, eu fui entrar nos perfis e não achava o link. E aí você tem que mandar mensagem. Normalmente essa mensagem ela vai nos solicitados e a pessoa não vê a mensagem. Ou demora um tempão. Exato. Coloca o link na bio com duas opções. Opção da pessoa te mandar um WhatsApp para solicitar o orçamento e a segunda opção, um formulário no Forms para ela preencher e você receber essa solicitação e conseguir marcar uma reunião com essa pessoa. Coloca essas duas opções. Então, isso é muito legal para ter tudo isso bem mastigado. Terceira coisa importante também, os destaques. Vamos usar os destaques como benefício para deixar tudo isso bem explicado. O cliente chegou até o seu perfil, ter ali quem é você, quais os serviços você oferece, como funciona um projeto. Um destaque que eu sempre falo para as minhas alunas fazerem, por mais bobo que ele pareça ser, é um assim, comece por aqui. E aí você explica como ele solicita um orçamento e um pouco sobre o seu escritório, uma coisa bem breve. Por quê? Tem cliente que mesmo entrando, ele não sabe como solicitar um orçamento, mesmo tendo link. E se você mostra ali, coloca o celular e explica, parece bobo, gente, mas a pessoa consegue entender um pouquinho melhor. Claro. Assim, tem muitas pessoas que nunca contrataram um projeto. Exato. Falando em lighting design, principalmente, muitas pessoas nunca, né, tiveram contato com isso. As pessoas estão se interessando cada vez mais. Então, ter isso é bem importante para que realmente seja democrático, né? Qualquer pessoa possa chegar até você. Exatamente, isso é importante. Eu até tive uma cliente que me falou isso, que quando eles chegam até a gente, eles não sabem o que falar. Sabe? Então, tipo assim, a pessoa quer contratar um serviço seu de lighting, tipo assim, ela fala assim, o que eu vou falar pra Ju? Ela não sabe como ela começa essa conversa. Então, às vezes a pessoa fica receosa e acaba não falando. Então nem com a informação ela precisa te passar para você orçar. Eu recebo com muita frequência assim, olá, quanto custa o projeto de uma casa? Mas depende, né? Qual é o tamanho dessa casa? Quais são as características? Então, se você deixa isso claro, né? Que eu converso com a pessoa e explico. Mas se isso já está claro ali desde o começo, facilita bastante. Sim. E aí, é até bom você ter falado isso, porque a gente tem que realmente explicar para o cliente, porque normalmente as minhas alunas falam, eu fiquei muito brava que me mandaram qual o preço do projeto, direto, não falaram nem oi. Mas às vezes o cliente realmente nunca contratou, ele não entende. Então, a nossa parte é tentar explicar com calma e entender isso. E até vi aqui,
curso de especialização, seria bom relatar nos destaques? Eu acho legal quando você tem uma especialização, tipo, você fez o curso com a Ju e tudo mais, você pode colocar na sua bio. Eu acho muito interessante, porque isso é um diferencial, é o que a gente vai falar daqui a pouco aqui na live. Então, eu acho muito legal, sim. O que você pode fazer, por exemplo, você tem uma especialização em iluminação. Então, colocar um destaque sobre iluminação. Explicar tipo, a importância da iluminação, a luz é o diferencial. E fazer um destaque sobre isso onde você fala dessa forma. Porque, assim, o que acontece? Normalmente, a gente quer falar sobre uma especialização de iluminação, da forma técnica. O jeito que a Ju fala aqui, a gente entende porque a gente é da área. Então, é algo que é mais técnico mesmo, do mesmo jeito que eu faço dentro do meu Instagram. Então, quando a gente vai falar para um projeto, essa especialização a gente tem que abordar de formas mais leves. Então, tipo, para conseguir mostrar para o cliente como é. Então, você fala que você é especialista nisso e explica de uma forma mais leiga, para o cliente conseguir entender com mais facilidade, né? Então, E explicar mais é qual que vai ser o benefício disso para ele do que ficar explicando a sua forma de trabalhar, né? Ou as etapas de projeto. Ele tem que entender por que aquilo é importante para ele. Exato, eu preparei um exercício, eu vou falar daqui a pouco, sobre isso para vocês aplicarem e entenderem como fazer isso. Porque eu falo, gente, mostra a transformação do seu projeto. E muita gente fala, eu não sei como fazer isso. Mas tem um exercício muito bom que vocês vão aplicar e vocês vão conseguir fazer. Então, resumindo aqui o que é importante dentro do perfil de vocês. A pessoa entrou no perfil, o que ela precisa saber? Ela precisa saber quem é você, tá? Quais serviços você oferece. Ela precisa saber aonde você atende, se é online, se é presencial, colocar isso. Ela precisa ver os projetos, ter projetos ali para ela conseguir visualizar. E também ela precisa saber como entrar em contato, certo? Que seria o link. E você pode até fazer uns destaques sobre isso. E por último, ela precisa saber qual que é a solução que o seu trabalho traz até a casa dela, até o espaço dela, até onde ela quer fazer o projeto. Isso é muito interessante para o cliente conseguir visualizar com mais clareza. A gente falar, até é importante falar sobre isso, que a gente quer falar aqui sobre o diferencial da iluminação, né, Ju? E às vezes a gente fala assim, eu entrego uma planta luminotécnica, aqui no meu projeto. O cliente, você posta isso, posta uma foto e tudo mais, ele não entende nada, porque para ele isso é muito técnico. A gente precisa mostrar como que essa planta luminotécnica vai trazer benefícios para o cliente. Esse é o ponto. E falar isso de uma forma leiga, com clareza, e falar o óbvio. Muita gente tem medo de falar o óbvio, né? Sim, tipo assim, o óbvio precisa ser dito. Precisa. E por mais bobo que pareça, a gente precisa falar. Quando eu entendi isso, muita coisa melhorou na minha comunicação. Então, por exemplo, a gente precisa... Como que a gente vai fazer esse exercício, né? Que eu preparei para vocês fazerem. Como saber a transformação. Como saber a transformação, por exemplo, que a iluminação vai trazer para o meu cliente. Você vai pegar um briefing que você fez com o cliente. Pode ser um cliente que já foi executado ou que está em andamento. Você vai pegar o briefing e listar todos os problemas que ele te falou. Todos os problemas, os desafios, as coisas que ele gosta e que ele não gosta. Você vai listar em tópicos. Lista isso. E do lado, você vai colocar quais foram as propostas de projeto que você apresentou para o cliente como solução desses problemas. Essa é a solução que o seu trabalho vai trazer para o cliente. Então, por exemplo, um cliente está fazendo um quarto. E o seu cliente fala, olha, eu queria um quarto mais confortável, mais aconchegante. A gente gosta de passar tempo no quarto para assistir Netflix, para ver série. É um lugar que a gente gosta de descansar, porque o dia inteiro a gente fica fora, a gente fica no trabalho, fica cansado. Então, a gente chega em casa, a gente quer relaxar. O que você fez em relação à iluminação? Você aplicou uma iluminação mais quente. Você pode ter colocado uma iluminação no cortineiro para eles acenderem só a iluminação na hora de assistir um Netflix. Você pode ter aplicado cores mais aconchegantes. Então, isso que você vai mostrar, o problema que o seu cliente teve e a solução dentro do projeto. Por quê? É assim que o cliente vai conseguir visualizar, assim, nossa, eu tenho esse problema. Essa é a solução? Não sabia. Nossa, mas eu vou estar dando a ideia de graça. Não está dando ideia de graça, você está mostrando como que você solucionou isso. Então, em tópicos, assim. Você não vai falar do projeto todo, você vai falar em tópicos. Tópicos do problema e tópicos da solução.
né? Então, eu Isso é acho muito que valioso. E as pessoas se inspiram, então falam, poxa, olha como o meu quarto pode ficar bonito, olha como o meu quarto pode ficar interessante. Isso vai naturalmente chamar pelo problema, pela solução, mas pela atratividade que aquilo causa, né? Encanta as pessoas que estão vendo aquilo. exatamente. E entender que é um processo também. Não é que a gente vai postar isso um dia e um monte de cliente vai chegar pedindo orçamento. Eu sempre falo, o nosso perfil, ele é como se fosse um boneco de neve, o nosso conteúdo. Então a gente vai montando aos poucos. Então hoje eu coloco um pouco de neve aqui, hoje ali, e assim eu vou montando meu boneco de neve. Porque tem cliente que está vendo hoje, tem cliente que vai ver amanhã. A gente sabe, tem dia que é corrida, a gente não consegue entrar no Instagram, né? Tem Sim. gente que vai poder ver a live hoje, tem gente que vai poder ver amanhã. Então, as coisas vão sendo constantes. Então, você vai montando ao longo do seu conteúdo. Então, é sempre importante falar sobre isso. E uma dica também extra sobre isso é, quando for falar de um projeto, fale por ambientes, para ficar mais claro para o cliente. Às vezes eu vejo que vocês querem falar sobre o espaço todo, então, tipo, no apartamento todo, e para o cliente fica um pouquinho confuso, porque é muita informação na cabeça dele. Então, pega 3 tópicos do briefing e 3 soluções e fala sobre um espaço só. Assim você consegue ter mais conteúdo, né? E também Uhum. consegue mostrar de uma forma mais clara. Então, eu Sim. acho isso muito E, legal. e sobre esse ponto, Samara, que você falou muito bem, é a questão de ter consistência. Isso é uma palavra muito importante quando a gente fala no digital. Não adianta você postar uma coisa por semana, aí você desaparece, aí depois você posta de novo daqui 15 dias, aí depois você desaparece, porque justamente foi o que você mencionou. As pessoas, o primeiro que tudo, o que você posta no Instagram não chega para todos os seus seguidores. Segundo, as pessoas nem sempre estão interessadas naquele assunto naquele momento. E às vezes você posta uma coisa que a pessoa até está interessada, mas era outro assunto relacionado ao que você está postando. Então, a palavra de ouro no digital é consistência. Tudo bem, você pode fazer aí uma agenda de postar 3 vezes por semana, mas é interessante você ter isso programado. Senta uma vez no mês e programa o que você vai publicar. Como a Samara comentou, divide um apartamento, você tem as fotos de um apartamento, divide esse apartamento em quarto A, quarto B, banheiro, sala, e você vai colocando conteúdo sobre isso picadinho, mas tendo essa consistência, porque não é no primeiro post, como a Sá comentou, que vai começar a brotar cliente no seu direct. Isso é um trabalho contínuo, as pessoas vão vendo o que você está fazendo, vão pegando confiança no que você diz, e aos poucos vai surgindo essa necessidade, ou a pessoa lembra de você em algum momento e te pede no direct. Então, esse é um ponto muito, muito importante que eu aprendi, né, desde que eu comecei aqui no digital, e eu acho que é uma lição valiosa que a gente pode passar para as Sim, pessoas com aqui hoje. certeza. E, assim, até dando um adendo sobre isso que você falou, se você posta sobre um quarto hoje, não tem problema você postar depois. Por quê? Uhum, Você pode criar diversos conteúdos com um quarto que você fez. Então, por exemplo, eu posso falar hoje sobre a iluminação, mais para frente eu posso falar sobre a importância da planta layout e a definição da circulação do espaço. Depois eu posso falar sobre as cores. Depois posso falar sobre o 3D, como o 3D ficou, como o cliente gostou, como foi a apresentação de estudo preliminar. Então dá para você falar do mesmo ambiente, não tenha vergonha disso, não é um problema, uhum, porque não é igual a gente estava falando, não é todo mundo que vê todos os conteúdos e entender isso. Então pode mostrar mais de uma vez e cada vez você pode mostrar uma faceta do seu projeto, né? E assim, o que a gente estava falando aqui sobre disciplina e tudo mais, eu acho até legal a gente entender isso. O resultado ele não vem no mesmo dia, não é no mesmo dia que você vai estar ali fechando um monte de cliente, mas você precisa estar no digital. Você precisa ter sua conta ali com seus uhum, projetos e tudo mais, mantendo uma constância. E a constância não é você postar muito todos os dias. Você pode uhum. postar bem. Hoje você está fazendo um monte de projetos, está conseguindo postar, então você posta. Amanhã você vai na obra, tá uma correria, você não conseguiu postar. Tira umas fotinhos e na sexta-feira você posta. No sábado você quer descansar, relaxar? Descansa. Você não tá afim de aparecer? Não aparece. Depois você aparece no domingo, na segunda. Não tem problema. Uhum. A constância é você estar, por exemplo, em 30 dias do mês, 20 você esteve aqui. Você postou Uhum. alguma coisa e aos poucos você vai se adaptando. Um exercício Sim. que eu fiz quando eu comecei, eu era muito insegura. Até a gente queria falar sobre isso, sobre a timidez, né? Sim. Uma coisa que me fez adiar o meu plano de criar um Instagram e de começar a empreender por causa da minha insegurança, assim, em aparecer. Eu sou muito, tipo, tímida, assim, de gravar um story, pensa. É isso uma dificuldade.
vocês têm. Não sei quem aqui sente vergonha aí de postar uns stories. E isso fez eu levar esse plano mais à frente. Falar, não vou postar agora, não vou fazer. E uma coisa que eu fiz foi... eu me planejei um mês, criei os conteúdos, fiz todo o planejamento. E falei assim, no dia 1º de abril, eu vou começar a postar. Foi isso que eu fiz. Foi dia 1º de abril de 21. Falei, vou começar a postar os meus projetos. E aí, antes, foi em fevereiro, em março, eu comecei a criar o conteúdo. No dia 1º, eu comecei a postar e eu já tinha post para 4 semanas. A partir daí, toda segunda-feira era o meu dia de organização na parte da manhã dos conteúdos do Instagram. Então, na segunda de manhã eu parava, organizava tanto os projetos em andamento como o Instagram. E aí, eu já tinha coisas para a próxima semana. Então, sempre organizo na segunda agora para a próxima semana. E isso vai te ajudar a manter constância e entender que o Instagram ele faz parte do seu trabalho e do seu escritório. Porque é a parte de venda do seu escritório, né? Sim. E ela serve para andar mais. Ao invés de você mostrar o seu trabalho quão maravilhoso ele é só para um cliente e possivelmente ele poder te indicar, você pega esse trabalho incrível que você faz e mostra dentro da rede social para várias pessoas poderem ver. Então, esse é o benefício do digital. Você ganha visibilidade, você dá visibilidade aos seus projetos com mais facilidade, né? E de forma gratuita. Sim, é uma grande vitrine, né? É uma grande vitrine. E a gente falou no começo da live, a rua mais movimentada do mundo, onde muita gente passa o dia aqui. Exato. E falando sobre a parte da timidez para postar, né? Que eu conversei com a Ju sobre isso, ela disse que vários de vocês apresentam essa dúvida de tipo, eu tô com muita vergonha, não sei o que fazer. Eu preciso aparecer no Instagram, ou eu posso fazer uma coisa só com fotos, justamente por esse receio no início. A gente prefere ouvir assim, né? Não, você não precisa aparecer, porque é o que você quer ouvir. Então é melhor. Com certeza. Mas a verdade é que a gente precisa aparecer na área que a gente trabalha. Por quê? Eu acredito muito, depois de estudar muito sobre essa área de marketing, que as pessoas se conectam com pessoas. Vocês querem ver as dificuldades que a Ju passou, o que ela faz hoje em dia, como ela aplica isso dentro dos projetos, como ela faz do mesmo jeito como eu faço. Porque você quer ver, você quer se identificar com a pessoa. E a mesma coisa para um cliente. Ele quer ver você, ele quer ver quem está por trás do escritório. Seja você autônoma, empreendedora sozinha ou sozinho, ou com uma equipe. Ele precisa ver quem é essa equipe, quem é essa pessoa que está trabalhando por trás do escritório. Isso é essencial. Sim. Então, assim, eu acredito que você precisa aparecer, isso que eu defendo. Mas vamos começar da forma que for mais confortável para você. Não fazendo uma coisa assim que você não se sinta confortável, que você não queira fazer, sabe? Tipo, ainda sou muito tímida. Então, no meu caso, eu era muito tímida. Eu sou tímida, mas eu aprendi a colocar isso como parte do meu trabalho e melhorando. E hoje em dia, eu falei até pra Ju, eu me tornei uma pessoa muito mais comunicativa. Quando a gente coloca o Instagram dentro da nossa rotina, a gente acaba se tornando uma pessoa mais comunicativa. Mas no começo, pra mim, foi muito desafiador. E o que eu fiz? 2 exercícios, gente, para vocês fazerem, para quem tem timidez, assim, e não quer começar a aparecer agora. Primeira coisa, primeiro exercício. Crie um close friends com seus amigos mais próximos. E aí, você vai começar a postar. Postar coisas do seu dia. Hoje eu tô indo em tal lugar. Tô saindo para comer, tô indo passear, tô indo no supermercado. Para falar um pouco sobre você, dentro do seu close friends, para os seus amigos, tá? Então, você vai usar esse close friends como um pessoal ali para você treinar o quê? Para você treinar na hora de gravar. Porque quando a gente grava aqui nos stories, ele é um pouco diferente, ele é um pouco, assim... Você tem que se adaptar à forma de gravar nos stories, entender sobre o tempo, entender sobre ângulo, sobre segurar, sobre como você se sente melhor. Então, usa o Close Friends para isso. Nem que seja para você mostrar os projetos, não tem problema. Mas usa ele para você conseguir destravar isso, destravar essa timidez com as pessoas que você se sente à vontade. Mesmo que você coloque 2 pessoas, 3 pessoas. Pode falar. Agora, Samara, só queria te pedir para você explicar o que é o Close Friends, que talvez nem todo mundo saiba. Então, o Close Friends, a gente vai entrar aqui nos stories, você vai arrastar para o lado, entrar dentro do Close Friends. E aí, você apertando em configurações, ele vai ter, acho que, seguidores e Close Friends. Clicando nesse Close Friends, você vai conseguir adicionar as pessoas que você quiser. Na hora que você gravou ali os stories, vai ter 2 opções. Você postar no seu Instagram e o outro é uma estrela verde para você postar dentro do Close Friends. E aí você consegue escolher essas duas opções. E aí, no caso, você escolheria o Close Friends. Então,
O que Um você ambiente pode... controlado com muito menos pessoas. Pode ter Exato. 2 pessoas da sua família só para você ir praticando essa exposição, vai. E com quem você se sente à vontade, né? Não precisa ser com Uhum. uma pessoa que você não gosta. Às vezes tem gente que fala assim pra mim, ah, eu não gosto de postar porque fulana de tal vai julgar meu conteúdo. Vai lá e Uhum. bloqueia a pessoa. Pronto, tá resolvido. Mais Você fácil. faz isso, porque se é uma pessoa que tá impedindo você de crescer o seu negócio, de começar o seu negócio, tira isso da frente. Eu era Sim, muito assim, eu deixava de começar por causa do que os outros iam pensar. Então, tipo assim, larga esse de lado, esse é o seu sonho, esse é o seu negócio, faz isso independente de qualquer coisa. E esse é o primeiro exercício, então criar o close friend. Você pode fazer até no pessoal, né? Se você tem um profissional separado do pessoal, pode fazer dentro do pessoal. sim. É, e o segundo exercício que eu pratiquei muito também é o benefício que a gente tem de poder gravar o computador e mostrar um projeto. Gravar uma folha Uhum. de papel e mostrar o projeto. Então a gente tem essa opção, graças à área que a gente atua, né? Não precisa Sim. sempre mostrar o rosto. Então tenta usar isso para treinar mais, treinar a fala, treinar o tempo dos stories, treinar como falar. E aí isso vai te ajudar demais. Então, pega o computador, vai mostrar um projeto, grava ali o projeto, posta uma foto e escreve. Então, isso vai te ajudar muito também a Uhum. conseguir aparecer mais, mesmo sem aparecer. Exemplo, na obra, a mesma coisa. Você está na obra, grava, sabe? Mostra Filma, uma coisa ou sim. outra. E mesmo quando você está na obra, até uma dica extra aqui, você está gravando sem mostrar o rosto, que é uma coisa que não te deixa com tanta vergonha, né? Você pode gravar 3 conteúdos diferentes, salvar e postar em dias diferentes, que às vezes você pode falar sobre Uhum. uma parte do projeto, depois outra e depois outra. Então isso também é bem interessante. É bem legal. Também para você ir acostumando, até mesmo em ouvir a sua própria voz numa gravação, que eu lembro que no começo isso era uma coisa que me incomodava. Eu ouvia a minha voz ali saindo no Instagram de outra pessoa, eu falava, gente, o que está acontecendo? É, Então, a gente vai se acostumando com essas coisas, né? Gradativamente. Também nos primeiros stories que eu fiz, eu gravei os stories, eu gravei o vídeo, aí eu falando, aí eu fui, editei o vídeo e postei nos stories. Demorou um tempão pra fazer isso. Aí depois de 24 horas acabou o que eu tinha feito. é. Então, você também foi essa situação de eu falar, poxa, isso aqui não é produtivo, não vai funcionar, deixa eu tentar fazer de outra forma. Então, aos pouquinhos, né, tenta um dia hoje, essa questão do Close Friends é uma ideia muito legal e que com certeza vai ajudar as pessoas a se destravarem nesse sentido. Sim, já falaram aqui que vão começar a aplicar. Quero ver vocês começando a aplicar isso. Cria Eu hoje e vi, já começa. eu achei muito E, legal. e acho até o que você falou sobre essa questão de que você também se sentia assim, é para entender mesmo que todo mundo passa por isso. E se Sim. vocês quiserem entrar no meu Instagram, vai lá pro final dos destaques, tem assim, comece por aqui. É o meu primeiro story da vida que eu fiz. E assim, hoje, pode ver, vê um story de hoje e vê um story desse dia. Você vai ver como eu mudei. Mas isso tudo é treino, isso é prática, é construir mesmo, que eu falei para vocês, construir no boneco de neve. Então, no começo, eu fiz a mesma coisa que a Ju. Eu gravei, eu editei, eu suava. Nossa senhora, eu tava tão nervosa. E eu gravei. Eu demorei, acho que 2 horas para postar um story de 15 segundos. Isso, Foi isso. isso. É o E, desespero. e esse é o grande problema, assim, que a gente não entende, né? Então, todo mundo passa por isso, todo mundo começa de baixo, todo mundo começa sem saber muito, mas o principal é você entender que quando você começa a aplicar tudo, você vai aprendendo mais e mais. Então, Sim. quanto mais você aplica, mais você aprende. Não adianta vocês estudarem, fazerem curso e tudo mais e não começar a aplicar. Então, quando você aplica, você vai aprendendo muito mais. Então, isso, assim, é algo que vai te ajudar a evoluir. Então, Sim. eu acho que isso é essencial. Vai se sentindo cada vez mais à vontade. Uhum. Agora, Samara, a Silmara fez uma pergunta super interessante aqui. Ela disse: na bio, você sempre coloca a foto da pessoa, mesmo que o escritório tenha um logo e um nome fantasia? Uhum. Eu acho interessante, sinceramente, para quem assim está começando, quem está buscando tipo conquistar mais clientes por aqui, eu gosto muito que tenha assim a foto da pessoa ou da equipe. Eu tenho alunas que são tipo sócias de 2 pessoas, de 3, de 4, e aí a foto é de todo mundo. Tem gente que também usa o logo, não é um problema, tá? Uhum. Não é um problema, mas eu acho que assim
é interessante, se você pôr o logo, eu prefiro a foto. É a minha opinião, assim, em relação à criação de conteúdo hoje em dia. Eu acho que chama mais a atenção, tá? Uhum. Para quem trabalha com escritório. Quando é um fornecedor, aí até que tudo bem, é diferente. Mas dentro de uma questão de, tipo, escritório, eu acho mais legal a foto da equipe, das pessoas. Eu acho mais interessante que seja 2 pessoas, 3, coloca a foto da equipe. Vai ser um atendimento mais personalizado, né? Diferente de você Exato. chegar numa loja e ser atendido ali no balcão, tem uma série de O vendedores. dono Como tem não... isso. Exatamente. Mas é exatamente isso que a Ju falou, perfeito. Tipo, você chega num lugar, quem que vai te atender? Quem que vai atender esse cliente? Vai ser você. E caso vocês prefiram usar o logo, eu tenho uma aluna que ela preferiu usar o logo, e porque ela tem um nome fantasia e tudo mais, e ela usa o logo. Mas ela tá todo dia nos stories. Todo dia ela tá aparecendo, ela explica quem ela é, ela explica quem é a equipe dela, tem os destaques explicando quem é ela. Então, tipo assim, tudo isso bem, assim, explicado, tá? Então, eu acho que tem essas 2 opções. Eu prefiro quando tem a foto, porque eu acho que atrai mais quando você vê a foto do que um logo. Mas se você Uhum. colocar essa opção, lembrar de sempre aparecer para a pessoa entender com quem que ela vai ter o contato aí quando fechar um projeto. Uhum. É Mas isso. bem interessante mesmo essa pergunta. Vamos ver se... É uma pergunta que é uma dúvida que muita gente tem mesmo. E basta a gente pensar, acho que muitas das coisas do digital, toda vez que a gente tiver uma dúvida, é também a gente parar e pensar como a gente se comporta quando a gente está consumindo conteúdo. Então, se eu quero pesquisar alguma coisa, se eu estou buscando por alguma informação, quais são os passos? Eu vou lá na lupinha, eu pego indicação de alguém, eu vou quando eu entro no perfil de alguém que eu estou conhecendo agora, eu vou nos stories, eu vou nos destaques, para você ver como essas coisas são importantes. E se é o seu comportamento, possivelmente é o comportamento de muitas outras pessoas também. Então a gente vai conseguindo entender esse universo, não só do ponto de vista do que todo mundo do marketing diz para a gente fazer, mas também do ponto de vista de próprio consumidor, entendendo como aquilo é importante. Teve na época que ainda eu nem pensava em mexer com o Instagram e eu tinha muita vergonha, eu lembro que eu estava consultando, eu recebi indicação de um médico e eu comecei a seguir o Instagram do médico. E aí eu acompanhava os stories dele, era super legal, ele era super bem-humorado. Quando eu marquei a consulta com ele, que ele foi me receber na sala de espera, eu olhei para a cara dele e ele olhou para mim e ele falou: "O que que foi?" Porque eu acho que eu devo ter olhado com uma cara muito estranha. Eu falei: "Doutor, parece que eu te conheço faz anos, porque eu tô acompanhando seus stories todos os dias." Ali deu risada e falou: muita gente me fala isso. Então você cria uma relação com a tua audiência ou com os seus potenciais clientes, mesmo antes das pessoas te conhecerem. E aí já tem uma simpatia adiantada, né? O que facilita demais o trabalho. Não, é perfeito isso que você falou, e eu sempre falo isso dentro do meu Instagram. O que você gosta de consumir? Pensa nisso. O que você gosta de consumir dentro do Instagram? E por que isso acontece, né? Quando uma pessoa só posta o trabalho de segunda a segunda. Tô trabalhando. É um story que a pessoa vai pular. É um story que ela não se conecta, ela não se identifica com Uhum. você. Ela sabe que você tá ali tentando vender o tempo todo. Esse é o grande problema. Quando você dá uma mesclada no seu conteúdo, então tem um pouco sobre você, sobre sua rotina, sobre o seu trabalho, fica mais legal de consumir o seu conteúdo. Então a pessoa ela vai Uhum. cair, provavelmente, para consumir um conteúdo sobre você. Então, porque ela gosta de você e tudo mais, e tal. Mas aí, quando ela perceber, ela vai estar se interessando pelo seu projeto, pelo seu trabalho, porque no meio você vai mesclando tudo. Então, o que eu falo? Por exemplo, 5 stories no dia. Pelo menos de 1 a 2 é bom ser uma coisa tipo sobre você, sobre sua rotina, para a pessoa se identificar, mas também não pode, porque às vezes as pessoas perdem a mão, né? Ou aí posta 5 stories só sobre o trabalho. Mas não, aí Uhum. posta 5 stories só na, sei lá, na academia e fazendo coisas pessoais. Aí também não, tem que ser uma coisa equilibrada, tem que ser um Uhum. equilíbrio mesmo. Então, assim, um pouco sobre o seu trabalho, um pouco sobre sua vida e sua rotina. E o legal de tudo isso é que, assim, quando você está postando sobre o seu dia a dia, as pessoas vão se identificando. Então, por exemplo, ontem eu postei que eu tô tentando ficar um pouco longe do celular enquanto trabalho para conseguir me concentrar. E eu tava usando uma ampulheta para cronometrar o tempo. Aí todo mundo veio conversar. Nossa, eu também passo por isso. Tem gente que falou, nossa, isso aí atacaria a minha ansiedade. Tem gente que falou, nossa, eu vou começar a tentar isso. Então, tipo assim, é uma coisa que não tem muito a ver, mas tem um pouco, né, por trás, que tem a ver com o celular, tem a ver com o nosso trabalho, Produtividade concentrado. também. Mas eu falei um pouco
sobre mim ali, como que eu tô enfrentando isso. Então é interessante a gente mesclar esse conteúdo e não fazer um conteúdo só de trabalho. Porque as pessoas querem consumir uma coisa também leve, principalmente aos finais de semana. Então, por exemplo, a Ju estava falando sobre coisas técnicas, mas ela estava na praia esse final de semana. Então ela estava, tipo, fazendo uma coisa diferente. Então, olha, eu estou descansando também, mas eu estou respondendo aqui as perguntas de vocês. Então é algo muito, muito legal de trazer. Deixa eu ver uma pergunta que teve aqui. É legal isso, aparecer gera essa proximidade. Ainda não apareço em vídeo, mas no meu perfil uso minha foto e nas publicações uso a logo. Então, Elaine, é super legal e você faz de acordo com o que você se sente à vontade. Aos poucos, você vai começando e vai aderindo isso à sua rotina. Eu acho que isso é algo importante de entender. Aos poucos mesmo. Agora, a gente estava falando antes, Samara, sobre a questão da diferenciação, né? Tem um mar de profissionais aí no Instagram e a gente, além de estar presente, a gente ainda precisa se diferenciar de alguma forma. A gente tem caminhos para fazer isso. Você falou de mostrar especialização nos stories, nos destaques. Como é que você vê isso? Eu acho que duas coisas são principais. Primeiro, antes de começar a falar essas duas coisas, a gente tem que entender que a gente tem que ter uma diferenciação, a gente tem que possuir um diferencial. Então, por exemplo, um exemplo para vocês entenderem melhor. Tem gente que me segue porque eu sou uma arquiteta que ensina sobre gestão, mas focada em marketing, para o Instagram, para ganhar visibilidade dentro do Instagram. Já a Ju, ela fala um pouco sobre isso, mas voltado para iluminação. Então, enquanto o meu diferencial é um pouco sobre marketing, o da Ju é iluminação. Então, esse é o nosso diferencial aqui, só para vocês entenderem como um exemplo, tá? Então, o diferencial hoje em dia, ele é muito importante. Então, como que você pode trazer esse diferencial? Primeira coisa de tudo, o seu diferencial principal é ser você. Então, é você realmente fazer o seu conteúdo do jeito que você se sente bem, como você é, tipo assim, entender quem é você e como você vai apresentar isso. Esses dias eu estava vendo uma arquiteta, eu não lembro a arroba dela, mas eu vi porque um amigo meu me mandou para eu olhar, que ela mostra os projetos de um jeito mais descontraído. Então ela mostra, olha, um cliente me mandou isso no briefing, pediu para tirar isso, mas então, teve que tirar. E mandou manter esse sofá, então tive que manter esse sofá. Vamos ter que fazer a mágica. Então, ela mostra sobre o projeto de um jeito descontraído, de um jeito engraçado. E ela faz isso desenhando faz um vídeo meio que desenhando e tudo mais. Então, esse é o jeito dela. Então, ela tem um diferencial ali do jeito que ela mostra o projeto. Sim. Então, esse é um diferencial. Mas, além disso, a gente tem que ter um diferencial em especialidade também. Isso é muito importante. Por exemplo, uma especialidade em marketing da Ju em iluminação. E o curso da Ju, o conteúdo que ela traz e tudo mais sobre iluminação, pode ser um diferencial para você dentro dos projetos. E você vai poder usar isso. E eu acredito que é um diferencial não só para a gente falar, mas como para a gente aplicar e gerar resultados para o nosso cliente. Porque a iluminação, ela é essencial dentro de um projeto e é uma coisa que a gente não apresenta, não fala muito sobre isso. Às vezes não sabe aplicar dentro de um projeto, que é uma coisa essencial. Sim. E o que eu falei para a Ju também, que a gente estava conversando, tem gente que não sabe que arquiteto, designer, engenheiro, enfim, entrega projetos luminotécnicos. Não entende que isso está incluso. Não entende então, nem a importância desse tema, né? Exato. E você sabe que tem estudos que dizem que menos de 4% dos profissionais da construção civil dominam o tema da iluminação. Então, frente a todo esse mundo de profissionais, é muito importante mencionar e certificar que as pessoas saibam que você é especialista, que você tem o domínio desse assunto para fazer esses projetos. Perfeito. É exatamente isso. Por que acontece isso? A gente não aprende na faculdade sobre iluminação, algo muito focado. Então, a pessoa tem que fazer uma pós, ou elas vem e acha o seu curso, faz um curso com você e aprende mais sobre isso. Então, isso cria uma especialização dentro do escritório da pessoa. E eu acho que é um diferencial, assim, marcante. E o que acontece? Por exemplo, a pessoa faz o curso da Ju, faz tudo, aplica, faz o projeto, tal, fez tudo lá. O cliente ama. Tu começa a falar, nossa, fez toda a diferença na minha casa, tal. E esse cliente vai poder te indicar, falar sobre isso. Mas por que não usar o Instagram para você mostrar isso que você entrega? Então, esse é o ponto principal. Você entrega um projeto luminotécnico, você fez o curso, fez tudo, está aplicando. Mas aonde você está mostrando isso? Às vezes a sua conhecida, que sabe que você é arquiteto e tudo mais, ela precisa disso, ela nem sabe, e nem sabe que você é especialista nisso. Ela nem sabe que tem um problema de iluminação dentro da casa dela, e não sabia que você oferecia isso dentro de um projeto. Então, essa é a importância de mostrar. Então, por isso que eu acho que um ponto
maravilhoso dentro da sua diferenciação é a iluminação. É você mostrar isso aqui dentro do Instagram e trazer isso como diferencial. Mas, mas eu também quero fechar consultoria, e consultoria a pessoa não quer iluminação. O diferencial, ele vai servir para atrair mais clientes, mas não vai afastar os clientes, tá? Então, provavelmente a pessoa vai gostar do seu projeto, ela vai começar a gostar de seguir você e tudo mais, e ela pode, do mesmo jeito, pedir um projeto de consultoria que não inclua iluminação. Não tem problema. Mas você vai usar o seu conteúdo para focar bem nisso, para você mostrar sobre isso. Então, você vai começar a mostrar isso aos poucos e conseguir explicar para a pessoa de uma forma leiga, tá? De uma forma simples, falando óbvio, de como a iluminação ela vai assim fazer a diferença dentro de um projeto. E aí, como a gente falou, né? Falou na live um pouquinho antes, que é pegar todos os problemas que o cliente te apresentou e como você solucionou isso através do projeto. E assim você consegue mostrar a sua especialização em iluminação, esse seu diferencial. Então, eu acho isso assim, algo muito importante. Então, até a Ju tem um post, por exemplo, sobre provador. Sim. Então, mostrando o provador. Tem provador que você vai e você fala, meu Deus do céu, odiei essa roupa, porque a iluminação tá aqui, né? É horrível. A culpa não é da roupa, coitada. A culpa não é da roupa, nem de você, nem de ninguém. A culpa é da iluminação. E você vai em provador e a iluminação de frente maravilhosa. Uma vez até falei sobre isso nos stories há muito tempo atrás, eu lembro que as pessoas adoraram. Por quê? Eu tava no final de semana, fui na casa de uns amigos e mostrei, gente, tirei uma foto aqui de selfie, fui tirar uma foto com a minha amiga e olha a cara que a gente saiu. Uma iluminação aqui, a gente se achou horrível, mas aí agora a gente vem em outra iluminação. Olha a diferença. A diferença. Então você tá no dia a dia, você tá ali no seu, assim, no final de semana, tá indo numa loja experimentar uma roupa e você mostra isso de uma forma descontraída. E você tá falando sobre a iluminação. Então é isso que eu falo para meus alunos. Então você pode falar sobre a iluminação, que é seu diferencial, às vezes no restaurante que você foi no final de semana e viu alguma coisa importante de iluminação. Na casa de um amigo que você foi, que você tem intimidade para falar sobre isso, né? Que você não vai falar mal da casa da pessoa, mas que você tem intimidade para falar, olha o espelho do... Vim na casa do meu amigo, o espelho da iluminação frontal. Olha a diferença. O sonho de qualquer um ter isso, né? Por isso que eu faço isso na casa de todos os meus clientes. Então, eu acho que o diferencial é algo que faz com que você cative esses clientes. Fale, nossa, eu quero seguir a Ju, quero seguir a Sá por causa disso. Porque ela tem um diferencial. Não é apenas uma pessoa que está ali postando projeto e não tem um diferencial das outras demais arquitetas que estão aí no mercado postando conteúdo. E isso faz com que o cliente, como ele quer o seu serviço, você sai daquela competição por preço. Porque ele não está te comparando com todos os outros, ele quer você. Então ele pode até negociar com você, mas ele quer o seu trabalho. Você está numa posição muito vantajosa em relação a uma posição quando você é só mais um ali entre as opções. Exatamente. E isso é muito importante. Eu estava falando sobre isso num post que eu fiz ontem, que quando o cliente ele não tem o que comparar, ele compara o preço. Porque ele não entende sobre projetos, ele não entende sobre iluminação, ele não entende sobre arquitetura, sobre design de interiores, ele não entende. Então, o que ele vai comparar dentro dos orçamentos, dentro das propostas? O preço, que é a coisa que ele consegue comparar. Então, se você não mostra, se você não explica, e quando você já explica isso diariamente dentro do Instagram, vai te facilitar muito mais na hora da venda também. Porque ele já vai ter na cabeça dele o posicionamento, como funciona o seu projeto, como tudo funciona, como é feito, o que é entregue, por que tudo é entregue. E aí ele vai começar a querer fechar com você pelo que você entrega e não pelo seu preço, que é o que eu sempre falo. O cliente precisa entender o seu valor antes dele entender e saber o seu preço. Então, antes o valor e depois o preço. Eu acho que isso é algo que a gente tem que ter na mente. Muito bem colocado. Eu tenho, só para concluir, eu tenho uma aluna que até comentou isso comigo. Ela é bem ativa no Instagram, ela coloca os projetos dela. E ela, depois que começou a fazer os trabalhos com iluminação mais diferenciados, ela começou a receber consulta assim, Carol, eu quero um projeto com você, mas eu quero a iluminação igual aquele outro projeto que você fez. Eu gostei daquela iluminação. Então, passou a ser uma referência dentro dos projetos dela, porque tinha uma coisa diferenciada, né? Algo inovador ali. Então, isso é bem legal. E aí, nesse ponto, ela saiu da comparação que a gente estava falando. Maravilhoso, isso é muito importante. Quando a gente mostra em exemplos, mostra tudo isso, o cliente ele sabe que eu quero dessa forma, eu amei esse projeto, eu quero assim. E aí você vai gerando desejo mostrando seus projetos. Então, é uma coisa que a gente precisa aplicar. E lembrar, gente, primeiro, se a sua
as coisas começaram perfeitas, elas começaram tarde demais. Eu sempre gosto de falar isso, porque eu também sou perfeccionista. Acho que todo mundo da área tem muito problemas com ser muito perfeccionista. E a gente deixa de começar, deixa de postar um projeto, deixa de postar algo por causa de achar que não está perfeito ainda. Então, anota isso. Se começou perfeito, começou tarde demais. Isso foi uma Ótima frase que me frase. ajudou muito a começar. Então, entenda isso. Eu aprendi um monte de coisa na live da Ju e da Sá. Anota, pensa o que você aprendeu e começa a aplicar. Quanto mais você começar a aplicar, mais você começa a evoluir e você começa a ver resultados. E entender que é uma coisa progressiva. Todo dia a gente erra, todo dia a gente aprende. Isso é uma coisa normal da vida. Se você não estiver errando e não estiver aprendendo, você nunca vai estar evoluindo. Você sempre vai estar num patamar igual. Sim. Então, pensa sempre nisso. Muito bom, Sá. Obrigada. Foi muito Imagina. valioso tudo isso. Acho que tem assunto aqui para 300 Tem, lives. tem muito assunto. Mas a gente conseguiu condensar bem, né? E mostrar os principais pontos, assim. Eu acho que é um tema que todo mundo precisa se aprimorar e cada vez estudando mais sobre isso, né? É um assunto sem fim, realmente. E agora faz parte da nossa rotina, é importante a gente entender para a gente não ficar para trás e conseguir começando a aplicar isso e colocando como parte do nosso trabalho. E muito obrigada, Ju, pelo convite. Fiquei muito feliz da gente fazer a live. Acho que foi muito legal. A gente conseguiu ter vários insights aí, quem está assistindo também. Acho que conseguiu aprender, a gente conseguiu trazer bastante conteúdo e juntando as duas partes, né? Tanto a iluminação como o marketing como um ponto positivo para a gente conseguir fechar mais projetos e evoluir, né? Evoluir o escritório. Exatamente. Quero te agradecer muito novamente pela presença, por compartilhar tão generosamente todo esse conhecimento. E com certeza vai ser um divisor de águas aí para todo mundo que assistiu. Acho que vai ajudar bastante. Sim. Muito obrigada. Obrigada a você. E só para fechar, gente, antes de finalizar, só queria convidar para o meu evento que vai acontecer na semana que vem. Você está sabendo, né, Sá? Eu vou fazer um evento na semana que vem. Começa no dia 1º, na terça-feira, às 19h07 no YouTube. É um curso totalmente gratuito de iluminação, em que eu vou falar muito sobre como iluminar, sobre o bem-estar que você pode proporcionar aos seus clientes, os erros que você não pode cometer. Então, com certeza vai ser muito valioso. Para se inscrever, é só clicar no link da minha bio e aí você já está inscrito e recebe todas as informações do evento. E começar a usar a iluminação como diferencial aí dentro do Instagram para conseguir captar mais clientes. É isso, já fazer um destaque ali com todas essas informações. Com certeza. Obrigada, Sá, novamente. Obrigada. Obrigada a todo mundo que nos assistiu. Obrigada, gente. Um beijo. Tchau, tchau.